Olá, vamos então para mais uma aula, né? Agora revisão, tudo focado na URGS. Hoje a gente vai falar do seguinte assunto: cinética na URGS, tá? Vou começar dando uma revisão. Quem não quiser ver a revisão pula, vai direto para as questões, só passar o vídeo. A grande questão, vou corrigir os últimos 10 anos as questões de cinética. Geralmente tem uma por ano, todos os anos, tá? Então é um assunto que é sempre cobrado e ele é sempre cobrado de uma forma bem parecida, sempre da mesma maneira. Então a gente tem que aproveitar esse tipo de questão. Volta e meia a questão é difícil, mais teórica, mas são poucos anos. Dos 10 ali tem só 2 que cobram uma teoria um pouco mais difícil. Nos outros anos as questões são sempre muito parecidas, tá bem? Então, partindo, dando um pouquinho no início sobre uma revisão em si, tá? Deixa eu pegar o pointer aqui. Hoje eu vou com o pointer azul. Então, o que a gente tem que saber para iniciar? Estou com uma coceira aqui. O que a gente tem que saber para iniciar a questão de cinética, tá? Como é que ocorre uma reação? Essa reação que está sendo mostrada aqui, ela é a seguinte, ela é o NO reagindo com O3, gerando NO2 mais O2, tá? Aqui são os reagentes e do lado de cada seta são os produtos. Eles estão representados aqui, ó. Aqui está o NO, então o N é a bolinha azul e o oxigênio é a bolinha mais roxinha ali. O O3, três bolinhas mais roxinhas, tá? Então o que acontece? Eles estão com uma determinada energia ali, sim? E aqui estão os produtos depois da reação. Os produtos da reação são o NO2 e o O2, ok? Bate com a reação que a gente viu aqui em cima. Qual é a grande questão? Eles estão partindo de uma energia mais alta, né, os reagentes, os produtos estão chegando numa energia mais baixa. Isso aqui que lá que a gente chama de entalpia, ou variação de entalpia. O que faz sentido, né? Como os produtos têm uma energia mais baixa do que os reagentes, teve uma energia que foi liberada. Então o ΔH é negativo. Isso a gente falou lá na termoquímica. Mas a gente não vai precisar saber isso para resolver essas questões, tá? Estou só retomando. Da cinética, o que nos interessa? Para acontecer uma reação, o que eu preciso ter? Bom, preciso ter aqui as moléculas, ó, o NO reagindo com a O3, elas têm que estar acelerando uma contra a outra, elas têm que ter colisões efetivas, elas têm que se bater, né, para que aconteça. O que está acontecendo basicamente? Um desses oxigênios aqui do O3 vem se juntar aqui com o NO para formar o NO2, sim? E daí aqui sobra só o O2, então tem que ocorrer um choque naquilo ali. E esse choque vai acontecer aqui nesse início, que vai ganhar um pouco de energia, que é lá que a gente chama de energia de ativação. Tá? Energia de ativação, preciso dar uma energia para essa reação começar, para esse choque acontecer. E durante essa energia de ativação, aqui no pico da energia de ativação, a gente vai ter isso que a gente chama de complexo ativado, tá? Que é no momento em que está acontecendo as transferências, ó, um daqueles oxigênios do O3 que está aqui, está fazendo a ligação com o nitrogênio do NO. É o complexo ativado, está tudo ali complexado, se encostando uma coisa na outra, para depois perder energia e gerar os produtos, tá? Então as teorias aqui envolvidas, geralmente a teoria das colisões entre as moléculas, tá? Então preciso ter colisões efetivas, com uma energia suficiente para que as coisas aconteçam. O que mais vocês vão ter que saber sobre cinética? Aqui tem uma reação genérica, então ó, é o A reagindo com o B, gerando o C. Tá, mas e aí, o que me importa disso? Bom, a fórmula da velocidade, eu posso montá-la sempre da mesma forma, decorem. A velocidade é igual a K, que diabos é K? Uma constante. Uma constante, a questão vai ter que dar. Vocês não precisam decorar as constantes de velocidade. K é uma constante, vai ser sempre vezes os reagentes. Como eu tenho dois reagentes, né? A, B são reagentes, o C é o produto. Como eu tenho dois reagentes, tanto A quanto B, a minha velocidade, ó, ela é a constante vezes a concentração do reagente A vezes a concentração do reagente B, tá? Aqui tem um vezes também. Só que, o que são essas coisinhas à frente aqui? Esses aqui são lá do balanceamento, os coeficientes. O que está na frente eu vou colocar elevado. Então, por exemplo, ó, esse A que está aqui na frente vai ser
o que vai estar elevado aqui, Azinho, e o B vai ser o Bzinho, tá? Quase ficou aí para fora da tela, mas dá para enxergar. Esse B aqui vai ser o que está elevado aqui, tá? E daí tem esse negócio aqui que eles chamam de ordem global da reação. O que é isso de ordem da reação? Por exemplo, se eu disser para vocês que em relação ao reagente A, a ordem é isso que está aqui em cima, são os números que vão ali em cima elevados. Se eu disser que em relação ao reagente A, a ordem de reação é 0, se eu botar um 0 no lugar do Azinho. Sim? E se eu disser que em relação ao reagente B, a ordem de relação é 0, botar um 0 ali em cima, qualquer coisa elevada a 0 é 1, né? Sim? Então a velocidade vai ser igual a constante, que é isso aqui, a primeira coisa que a gente observou. Mas agora se eu disser que a velocidade em relação ao A, ela tem uma ordem 1, em relação ao B, ela tem uma ordem 0. Então aqui, né, dá 1 de novo, isso aqui vai ser velocidade igual a constante vezes a concentração de A. E assim por diante. Se eu disser que a ordem em relação ao reagente A é 1, quer dizer que ela varia de acordo com a ordem 1, e com o reagente B também de acordo com a ordem 1. Então significa que essa velocidade vai ser igual a constante vezes a concentração de A vezes a concentração de B. E daí assim por diante, tá? Daí a gente pode ir montando aqui. Ele pode me dizer a ordem em relação a um dos reagentes, a ordem em relação ao A é 2. A ordem em relação ao B é 0. Então vai cortar aqui, né? Daí isso aqui ficaria velocidade igual a constante vezes a concentração de A ao quadrado, tá? Então vocês podem ou montar a equação da velocidade, assim, se eles derem a reação, ou eles já podem dar a equação da velocidade pronta, tá? A ordem global, ela nada mais é do que a soma, né, das ordens. Ó, aqui é a ordem 2 em relação ao A, aqui é a ordem 2 em relação ao reagente B. Lembrando que eu estou dando uma coisa muito resumida aqui em 5 minutos para a gente fazer as questões. Se vocês quiserem aprofundar, vejam a aula inteira, né? Leiam a apostila inteira, tá? Mas com esse conhecimento aqui dá para resolver quase todas as reações. Aqui um resumão, tá? Cinética química, ó. Lei da velocidade, aí deu uma reação aqui, mostrou a velocidade é constante, vezes concentração de A sobre o Azinho ali, que é o coeficiente estequiométrico, aqui o Bzinho, coeficiente estequiométrico, tá? Velocidade ali média, o quanto está variando da concentração, né? O quanto eu estou consumindo de alguma coisa no tempo, sim? Se eu disser que eu consumi 2 mols de NO2 em 1 segundo, quer dizer que a velocidade média é 2 mols por segundo, né? Fechou? Então o que altera a velocidade? Os fatores que interferem na velocidade, a concentração, quanto maior a concentração dos reagentes, mais rápida vai ser a velocidade. Sim, né? Se eu olhar para a fórmula aqui, aumentar essa concentração do A, deixar um valor maior, maior vai ser a velocidade. O que faz sentido, porque eu vou ter mais colisões, né? Vou ter mais reação, mais rápida vai ser. Superfície de contato também faz sentido, né? Se eu deixar uma coisa com uma superfície de contato muito grande, mais choques vão acontecer, mais partes vão se encostar, aumenta a velocidade. Temperatura, quanto maior a temperatura, mais as coisas vão ficar se balançando louca ali, se agitando e vão se chocar. Maior a velocidade. Colisões, velocidade, mesma coisa, né? Já falei. E catalisador. Catalisador, tá aqui o gráfico, ó. Aquela energia de ativação que eu falei no gráfico anterior, digamos que ela tivesse essa altura aqui maior, essa grandona. Quando eu uso um catalisador, o catalisador ele não participa da reação. Ele está sempre inteiro no início e aparece de novo no final. Um exemplo de um catalisador, sei lá, pode aparecer um metal qualquer, por exemplo, platina. Se ele aparece no início da reação, não está reagindo com nada, e no final ele está lá, ele aparece de novo, é porque ele é o catalisador. O catalisador nunca ele é consumido, ele sempre se regenera, a gente fala. E o que esse catalisador faz? Ó, essa energia de ativação aqui, que era grandona, sem o catalisador, se eu uso o catalisador, ele diminui essa energia de ativação. Então a reação ela se torna mais rápida, eu aumento a velocidade, tá bem? Então ó, o catalisador aumenta a velocidade e diminui a energia de ativação. Vamos ver como é que isso é cobrado nas questões então, tá? As questões gostam muito de fazer no estilo dessa tabelinha que eu botei. Botei antes de começar com as questões da tabelinha. O que essa tabelinha me diz? Ele está mostrando essa reação, né? 2NO mais 1BR2, gás bromo, né? Gerando 2NOBR. Tá balanceado, né? Quando já tá com as coisas aqui na frente, os coeficientes, é porque geralmente já tá balanceado. Se vocês contarem as coisas dos dois lados, vão ver que isso fecha.
Aí ele deu 4 experimentos. Ó, experimento 1, experimento 2, experimento 3, experimento 4. No experimento 1, a concentração inicial ali do NO, aqui do reagente NO, foi 0,1 e a concentração inicial do BR2 foi 0,1. Sim? Como é que seria a lei da velocidade olhando direto aqui para a reação? Eu poderia montar, né? Vocês já sabem montar. Velocidade é igual a constante vezes o quê? Vezes a concentração dos reagentes. NO é um dos reagentes, só que ele tem um coeficiente estequiométrico de 2. Então, eleva a 2. E o outro reagente é o BR2. Como tem 1 aqui, né, na frente, o coeficiente eleva a 1. Tá? Então, vocês podem ou montar dessa forma, ou, se não obedece a essa lei, se a equação da velocidade for diferente, a questão vai ter que dizer como é que é. Tá? Porque isso aqui poderia não depender do bromo, poderia ser ordem zero em relação ao bromo, mas daí a questão teria que dizer. E se a gente não soubesse isso daqui, digamos que a gente não soubesse isso daqui, tá? Vamos fingir que a gente não está vendo, que a gente não sabe isso. Como é que a gente ia descobrir a lei da velocidade olhando essa tabela? Vocês vão ver que é bem simples, ó. Então ele deu a concentração desse reagente, e me falou quanto é que é a velocidade. Então vamos olhar o primeiro experimento. Aqui a concentração do O, NO era 0,1, do BR2 era 0,1 e a velocidade era 12. Olhem daqui para cá para o segundo experimento. Ó. Qual é a diferença do primeiro experimento para o segundo experimento? A concentração do NO ele deixou igual, concordam? Opa, deixa eu tirar isso aqui. Concordam que ele deixou a concentração do NO igual. E o que ele fez com a concentração do bromo? Dobrou, né? Vezes 2. E o que aconteceu com a velocidade? Ela também dobrou, vezes 2. Então, a velocidade da reação em relação ao bromo, ó. Só em relação ao bromo, tá? Só para olhar em relação ao bromo. A velocidade, eu vou botar isso aqui que é para mostrar que é a relação, tá? Em relação ao bromo, como é que é? Se o bromo dobrou, a velocidade aumentou quanto? 2 vezes. Então, se eu botar um 2 aqui, que eu dobrei a concentração do bromo, enquanto eu vou aumentar a velocidade em 2 vezes. Então, qual é o coeficiente que eu boto aqui em cima? Quanto é? Pare e me diz quanto é. Toma cuidado. Muita gente fica com vontade de dizer que eu vou botar 2 aqui, só que olha o que tem de errado se eu botar um 2 aí. Se eu dobrei a concentração do bromo, que foi o que aconteceu aqui, e eu botei um 2 aqui em cima, 2 elevado a 2 vai dar 4. A velocidade vai estar aumentando 4 vezes. Não é o que acontece. A velocidade também só aumenta 2 vezes. Então, esse coeficiente vai aqui em cima tem que ser um 1. Sim? Ó, dobrei a concentração do bromo. Dobrei a concentração do bromo, só que 2 elevado a 1 é 2. Então, dobrei a velocidade. Então, eu já sei que na minha fórmula lá, que eu vou montar de velocidade, eu sei que o NO eu estou fingindo, né? Vocês já sabem, eu estou fingindo que o NO não sei quanto é, mas o bromo eu já sei que ele é... Aqui é BR2, né? O bromo é elevado a 1, de primeira ordem em relação ao bromo. E agora em relação ao NO, vamos ver como é que é. Vamos pegar uns experimentos que varia o NO. Ó. Daqui para cá, o que ele fez? Dobrou a concentração do NO e manteve constante a do bromo. E o que aconteceu com a velocidade? Se vocês perceberem aqui, a velocidade aumentou 4 vezes. Sim? Olha só, 4 vezes 36. 13 cada 12, 13, 14, 144. Então a velocidade aumentou 4 vezes. Então, quanto é o coeficiente que eu tenho que botar lá em cima, né, a ordem, em relação ao NO? Ó, a velocidade em relação ao NO, como é que ela é? Se eu dobrei o NO, que é o que ele fez entre os dois experimentos, ó, dobrei o NO, a velocidade aumentou 4 vezes. Para a velocidade aumentar 4 vezes, esse coeficiente aqui tem que ser 2. Porque daí 2 elevado a 2 dá 4, e aí aumenta a velocidade 4 vezes. Sim? Então a nossa equação final da velocidade ficou como? Ficou V igual a K vezes NO ao quadrado vezes BR2 ao quadrado. Está atrás de mim, vou botar aqui. Velocidade igual a K NO2 e aqui BR2 elevado a 1. Sim?
que fecha com o que a gente tinha feito aqui em cima, né? Com o que a gente tinha montado direto olhando para a equação. Então, beleza. Vocês vão ver que a maioria das questões vai dar uma tabelinha e vai cobrar bem desse jeito, tá? Fazer a primeira, de 2022, que era uma questão difícil. Essa cria mais a questão mais teórica, tá? Então, uma professora introduziu o conceito de energia de ativação. Então, já falei de energia de ativação, que a gente já viu o que é. Que é aquela lá do gráfico, né? Tinha ali, aqui estavam os reagentes, eles primeiro ganhavam um pouquinho de energia para depois gerar os produtos. A gente conversou que a energia de ativação era isso daqui. E que o catalisador, ele reduzia essa energia de ativação. Então tá. Ela projetou isso aqui na aula. Colisão, né? Preciso da colisão para ter as reações. Vai ser eficaz se eu tiver quebra de ligações, né? Eu tenho que quebrar a ligação do meu reagente para poder formar novas ligações e formar os produtos, tá? Eu tenho que ter uma energia suficiente para que isso ocorra, né? Energia de ativação. Tem que ter agitação térmica, né? Energia cinética para as moléculas se chocarem. E uma orientação adequada, elas têm que se chocar de uma forma adequada. Daí o que a pergunta quer saber? As teorias que sustentam esse modelo teórico para explicar a influência de certos fatores na velocidade de uma reação são as... Tenta responder. Pausa o vídeo, leia e tenta responder. Vou vir de baixo para cima. Teoria cinética dos gases. Eu sequer falei em teoria cinética dos gases para vocês, tá? Mas basicamente a teoria cinética dos gases é aquela função que explica aquela fórmula PV igual a nRT, que a gente nem falou nessa aula, nós nem estamos falando sobre isso, tá? Lei geral dos gases, essas coisas. Então já não pode ser E nem D, tá? Teoria do complexo ativado faz sentido? Faz, essa parte faz, né? O complexo ativado a gente falou, é aquela parte que está aqui em cima da energia de ativação, que ele pode se chamar de complexo ativado ou um estado de transição. Então também essa segunda parte aqui faria sentido. Aí agora estamos entre A, B e C. A fala da teoria das colisões. Essa tá interessante. A B fala do estado de transição, que também está interessante. A C fala da teoria de colisões. Pode ser as três ainda. Vamos ver a segunda parte. A fala de complexo ativado. Opa, A tá muito interessante, né? A teoria das colisões, das coisas chocarem, e do complexo ativado, que se forma aqui, quando eu tenho a energia de ativação atingida. E já a B e a C falam isso aqui, ó, teoria da repulsão dos pares eletrônicos de valência. Nada a ver. A gente fala disso lá, quando a gente está falando de geometria molecular, a gente fala, lembram por que a água ela não é linear assim? Por que ela é angular? Por que a água fica assim? Porque quando eu distribuo os elétrons, lá o oxigênio sobra 2 pares de elétrons não ligantes, e os elétrons empurram tudo para baixo. Então, por isso que a gente diz que a água tem geometria angular e não linear, tá? Isso não tem nada a ver com a questão, não tem nada a ver com a cinética aqui. Então, letra A de Argentina, campeã da Copa de 2022 no Catar, tá? O azulzinho em homenagem. Aqui eu estava mostrando só aquilo ali da lei geral dos gases, né? Da cinética dos gases, né? Só botei para dar um adendo, quem quiser ler aí com calma, né? Mas enfim, se vocês lembrarem aqui, ó, essa é a equação geral dos gases. E daí eu posso fazer qualquer relação aqui que vocês quiserem, ó. Daqui para cá, o que eu estou fazendo? Estou aumentando a pressão, né? Então, se eu aumento a pressão, eu tenho que manter a igualdade. O que vai acontecer com a temperatura? Ela vai aumentar. Sim? Fechou? E se eu fizer outro raciocínio, sempre tem que manter a igualdade. As coisas vão tentar sempre manter a igualdade. Se eu olhar aqui embaixo, ó, eu tinha um gás que ele estava aqui na água fervente, tá? Um balão, gás dentro do balão. Concordam comigo? Daí ele está muito agitado, a temperatura está alta. E se eu botar ele na água gelada, o que vai acontecer? Mesmo raciocínio, ó, vou botar aqui, PV igual a nRT. Eu peguei de repente e botei numa bacia gelada. Eu baixei a temperatura. O que vai acontecer? Eu vou acabar reduzindo o volume, ó, o balão vai murchar, eu vou reduzir o volume, vou reduzir a pressão para manter a igualdade dos dois lados. Tá? Mas isso não é cinética, isso era só para mostrar aquela questão ali que no meio da questão eles botaram umas outras coisas falando em cinética dos gases, lei dos gases, tá? Revisem isso se quiserem. Mas não vai cair isso, vão ver que não vai cair nas questões. 2020, lembrando que em 2021 não teve vestibular, tá? Então, ó, já chegou a famigerada tabela que eu mostrei ali antes para vocês. A reação do relógio de iodo é bastante comum em feiras
de ciências e demonstrações didáticas. Nela, a ocorrência de várias ações que envolvem iodo e compostos, contendo enxofre em diversos estados de oxidação, leva à formação de uma coloração azul súbita, dependente da concentração dos reagentes. Uma possibilidade de realização dessa reação usa persulfato, tiosulfato e iodeto. E nesse caso, uma das etapas é a reação entre o íon persulfato e o íon iodeto, cuja velocidade de decomposição foi determinada e encontra-se na tabela abaixo. Então está aqui os dois reagentes. Aqui o íon persulfato, que ele falou, e o íon iodeto, que são os dois reagentes. Qual é o produto? Não sei, ele nem contou, não preciso saber qual é o produto da reação. E ele me disse a velocidade. Tá? O que ele quer saber? Ele quer saber, ó, a sinal alternativa que apresenta a velocidade inicial x aqui no experimento 4. Como é que a gente vai saber isso? Bom, não sei, vamos pensar, vamos tentar montar aqui as coisas. Ó, como é que é a reação de velocidade nesse caso? Bom, eu não sei, né? Eu sei que ela depende do S2O8 menos 2. O quanto vai elevado aqui, a ordem que vai aqui dentro a gente não sabe, né? Vou botar uma interrogação. Vezes a concentração do outro reagente, que é o íon iodeto, que a gente também não sabe qual é a ordem em relação a ele. Mas a gente vai descobrir essas ordens. Como? Ó, vamos comparar os experimentos. Daqui para cá, a concentração do S2O8 ali, do íon persulfato, se manteve igual. Então posso fazer o raciocínio sem ele. Ó. Se manteve igual, vamos olhar só em relação ao iodeto. O iodeto daqui para cá dobrou, concordam? E o que aconteceu com a velocidade da reação? Dobrou também, né? Isso quer dizer que em relação ao iodeto, ó, se eu dobro ele para a velocidade dobrar, aqui em cima tem que ser 1, concordam? A ordem em relação ao iodeto tem que ser 1. Fechou? Porque 2 elevado a 1 é 2 e aí a velocidade vai dobrar. Então essa primeira parte a gente já sabe. Vou passar lá aqui para cima. Eu já sei que a velocidade em relação ao íon iodeto tem a ordem global de... Tem a ordem, não global, desculpa. A ordem em relação ao iodeto é 1. A ordem global é a somando dos dois. Tá? E agora a gente precisa descobrir em relação ao persulfato. Vamos ver algum experimento aí que o iodeto se manteve com a mesma a concentração e que variou só o persulfato. Deixa eu ver se eu consigo apagar. Não consigo. Deixa eu ver onde é que eu acho a borracha aqui. Borracha, achei. Aí, maravilha. Tá. Voltamos a canetinha. Então agora vamos ver um lugar que o iodeto ficou constante, já que a gente já sabe a ordem em relação a ele. Ó. Daqui para cá, concordam comigo, né? Iodeto tá igual. Vamos raciocinar só em cima agora do íon persulfato. Onde é que o íon persulfato? Vamos pegar geralmente onde ele dobra, é mais fácil de raciocinar. Nesse aqui manteve igual. O que aconteceu daqui para cá? Vamos pensar. De 0,8 para 0,32. Ele aumentou 4 vezes, concordam comigo? 4 vezes 8, 32. E o que aconteceu com a velocidade do experimento 1 lá para o experimento 3, que é o que a gente está olhando agora? A velocidade ela aumentou de 512 para 2048. Ou seja, ela aumentou quantas vezes? Quantas vezes aumentou? 4 vezes, sim. Então, se, vamos raciocinar agora, em relação ao íon persulfato, S2. Opa, toda hora eu clico. Toda hora eu clico por engano, de boca aberta. O8. Qual é o coeficiente que eu vou botar aqui em cima? Se eu aumentei essa concentração aqui por 4, como a gente viu aqui, e a velocidade aumentou por 4, então aqui vai ser 1, concordam comigo? Porque 4 elevado a 1 é 4. Então agora eu já posso montar a equação total, ó, que a gente chama de equação global. Tá? Vou pegar a borracha de novo. Vou apagar aqui embaixo. Então agora como é que vai ser a nossa reação global? A nossa reação global vai ser, voltando a canetinha, vamos de vermelho agora. A nossa equação global da velocidade vai ser velocidade igual a constante
vezes a concentração dos reagentes S2O8 elevado a quanto? 1, né? A gente viu que é de ordem 1 em relação ao persulfato, vezes a concentração de iodeto, que a gente viu que também é de ordem 1 em relação ao iodeto. Então essa é a nossa equação de velocidade. Só que agora ele quer saber o valor do x aqui. Quanto é que vai ser o valor do x? Bom, agora a gente tem várias formas de fazer, tá? A gente pode descobrir quanto é a constante, jogando em qualquer uma dessas que já está pronto. Ó. Por exemplo, se eu pegar a minha primeira ali, ó, a primeira a gente sabe que a velocidade dela era 0,512, né? A primeira a gente sabe que a velocidade era 0,512. A constante nós não sabemos, mas a gente sabe que a concentração do SO2, do S2O8 era 0,08 elevado a 1, né? E que a do iodeto era 0,16, então vou dar 0,16 elevado a 1. Aí aqui a gente vai isolar a constante, descobrimos quanto ela vale. Eu não vou fazer esses calculinhos aqui, façam aí, tá? É só calcular, é só, ó, vai pegar, multiplicar esses dois aqui, e depois vai passar dividindo para lá. Vai ver quanto é que dá a constante. Aí eu venho para descobrir o x aqui, que eu quero saber quanto é que é. Eu quero descobrir a velocidade aqui que eu não sei. Essa velocidade aqui vai ser igual ao quê? Essa constante que eu acabei de descobrir, vezes essas duas concentrações aqui, ó, vezes 0,16 vezes 0,40. Fechou? Talvez eu esteja ficando na frente aí, mas é isso aqui. Ficaria assim, ó. Velocidade igual a constante que eu descobri antes ali, né? Que eu vi lá no primeiro experimento, vezes 0,16 vezes 0,40. Aí vocês vão descobrir quanto é que é o x, tá? Se eu não me engano, dava 2,560, tá? Essa aqui só dava um trabalhinho porque tinha que calcular aqui a constante num dos experimentos, depois jogar ali para descobrir o x, mas ela não era uma questão difícil, tá? Questão média. Sabendo os conceitos dá para resolver. 2019, como é que isso foi cobrado em 2019? Sob determinadas condições, verificou-se que a taxa de produção de oxigênio na reação abaixo é... Então, ó, ele disse que a taxa de produção ali, ó, o que seria, que diabos é essa taxa de produção? É velocidade, né? Mol por litro por segundo. Ele está me dizendo que está sendo produzido 8,5 vezes 10 na menos 5 mol. Aí aqui, como o litro está menos 1, ele está por baixo, né? Mol por litro por segundo. Sim? Aí ele fala que essa velocidade ficou constante por 5 minutos. Ele quer saber o quanto diminuiu deste aqui. Então, olha só, ele me deu a velocidade da formação do oxigênio. Ele me deu a velocidade da formação deste aqui. Sim? Estão entendendo? É um pouco mais complexa essa. Ele me deu a velocidade da formação do oxigênio, que ele me disse que é 8,5 vezes 10 na menos 5 mol por litro por segundo. Só que ele deu por segundo e ele quer saber agora ao longo de 5 minutos. Então 5 minutos tem quantos segundos? Bom, cada minuto tem 60 segundos. Então 5 vezes 60 dá 300 segundos. Então seria esse valor aqui, para eu ver a velocidade. Eu estou ainda falando do oxigênio por enquanto. Depois ele vai perguntar do NO2, mas por enquanto do oxigênio ainda. Tá, vou botar o 2 aqui. Por enquanto do oxigênio ainda. Para os 5 minutos, que é o que ele está falando, seria 8,5 vezes os 300. Sim, que seria 85. Ó, já passei uma vírgula para cá, já tirei um zero daqui. Estou multiplicando os dois. Aí eu tiro mais uma casa aqui para tirar esse outro zero. Então ficou 85 vezes 10 na menos 4 vezes o 3, que é o que sobrou. Tá? 3 vezes 5 é 15. 2 vezes 8 dá 16, 3 vezes 8 dá 24, 25. Vai ser isso aqui, ó, 255 vezes 10 na menos 4. Então essa velocidade aqui vai ser 255 vezes 10 na menos 4 mol por litro, naquele tempo lá dos 5 minutos. Só que isso é em relação ao O2, e ele quer saber em relação ao N2 ou O5. Só que eu tenho que cuidar que eles têm coeficientes diferentes, ó. Então, quando eu formo metade do O2, meio O2, eu consumi um inteiro. Concorda comigo? Eu consumi um inteiro aqui, um inteirinho de
N2O5. Então vai ser o dobro. O dobro de 255 seria 510 vezes 10 na menos 4. Tá? Dá para olhar assim só sabendo que é o dobro. Ou eu poderia calcular, por exemplo, é só montar uma regra de 3 ou estequiométrica. Se eu sei que um desse aqui, um do N2O5 está gerando meio do O2, ó, um está gerando meio. Se a velocidade do O2 ali era 255 vezes 10 na menos 4, a velocidade aqui vai ser quanto? Esse x vai dar a mesma coisa, né? Vai dar, eu vou multiplicar cruzado, tá? Daí vai dar x vezes 1 meio, e daí o meio, né, o 2 de baixo, vai passar multiplicando 255, que vai dar 510 vezes 10 na menos 4. Mas daí não tem isso na resposta. Mas ó, vai ser a letra B. Por quê? Porque aqui a gente estava falando em mol por litro. Só que lá ele está falando em milimol. Então o que é milimol? Milimol é 10 na menos 3 mols. Então se eu tirar 10 na menos 3 daqui, isso aqui vai dar 510 vezes 10 na menos 1, concordam? E agora se eu tirar o 10 na menos 1, é só passar uma casa vírgula para cá. Isso aqui vai dar 51, agora sim, milimol por litro. Fechou? Não se assustem, tá? Porque esses últimos anos foi um pouco mais trabalhoso, foi um pouco mais chatinho. Agora começa a ficar mais fácil daqui por diante, tá? 47. De acordo com a teoria das colisões, para ocorrer uma reação química em fase gasosa, deve haver colisão entre as moléculas reagentes, com energia suficiente e com orientação adequada. Considere as seguintes afirmações a respeito da teoria das colisões. O aumento da temperatura, então tudo vai ficar mais louco lá, muito agitado. Aumenta a frequência das colisões? Sim. E a fração de moléculas com energia suficiente? Sim. Mas não altera a orientação das moléculas? Sim, também. As moléculas ali, elas não vão alterar a orientação. Eu aumentar a temperatura, não faz ela agora, ela tá se mexendo assim, eu aumentei a temperatura, ela só começou a se mexer mais louca. Eu não vou mudar a orientação dela, tipo, mandar ela ir todas para a esquerda, todas para a direita. Então tá tudo certo. 2. O aumento da concentração aumenta a frequência das colisões. Sim, também, quanto mais gente eu tiver ali dentro, mais colisão eu vou ter. Perfeito. Uma energia de ativação elevada, então que seria aquela energia de ativação, né? Se eu tivesse uma baita energia de ativação ali, muito elevada, representa uma grande fração de moléculas com energia suficiente para a reação ocorrer. Não, justamente o contrário. Se a minha energia de ativação é muito elevada, quer dizer que a maioria das moléculas aqui estava com pouca energia para a reação ocorrer. Era difícil, tá? Então tá errado. 1 e 2. D de Djibouti. País africano. 2018. Agora fica mais tranquilo. Ó, o ácido hidrazóico é um ácido volátil e tóxico que reage de modo extremamente explosivo e forma hidrogênio e nitrogênio de acordo com a reação abaixo. Então está aqui a reação. Sob determinadas condições, a velocidade de decomposição do HN3 é 6 vezes 10 na menos 2 mol por litro por minuto. Nas mesmas condições, ele quer saber as velocidades da formação do H2 e do N2. Então ele deu a velocidade desse, né? Que esse aqui está sendo consumido. Sim, ele é um reagente. E ele quer saber a velocidade de formação desses dois aqui que são os produtos. Como é que eu vou fazer isso? Eu posso simplesmente fazer montando a estequiometria. Ó. Quando está sendo consumido 2 do NH3, está sendo gerado quantos do hidrogênio? Um só, né? 1 mol de H2. Então, quando são consumidos 2 desse, gera 1 desse. E ele me disse que a velocidade de consumo do HN3 é 6 vezes 10 na menos 2. Então, vai estar sendo gerado quanto? Aqui, qual vai ser essa velocidade aqui de formação do H2? Multipliquei cruzado, né? Vai dar 6 divididos por 2, vai dar 3 vezes 10 na menos 2. Já posso programar uma resposta que tem isso, que 3 vezes 10 na menos 2 é a mesma coisa que... Pego, né, a casa e passo uma vírgula, 2 para cá, 0,03. Ó, aqui já está errado, aqui já está errado e aqui já está errado. Já estamos entre duas. Segunda parte. Agora eu estou comparando a velocidade desse aqui com a de formação desse aqui. Então, de novo, cada vez que eu consumo 2 desses, eu estou formando 3 do N2. E se a velocidade de consumo desse aqui era 6 vezes 10 na menos 2,
qual vai ser essa velocidade aqui? 3 vezes 6 dá 18, concordam? 18 vezes 10 dá menos 2. E o 2 que estaria aqui embaixo do y, multiplicando o y, que estaria aqui multiplicando o y, já vou passar ele dividindo para cá. Então isso aqui vai dar 9 vezes 10 na menos 2, que é a mesma coisa que 0,09. Letra C de Canadá. Seguimos. 2017. Uma reação genérica em fase aquosa apresenta a cinética descrita abaixo. Então ele me deu a reação aqui e ele já me deu a lei de velocidade. Ele me contou quanto é que é. Ele me contou que em relação ao A, ó, a ordem é 2. Eu esperaria que a ordem fosse 3, né? Porque tem 3 aqui de coeficiente. Se eu fosse montar essa lei de velocidade, eu ia botar 3 ali em cima. Mas eu não brinco com a questão. Alguém fez isso experimentalmente e viu que era assim. Que era na ordem 2 em relação ao A e a ordem 1, que não aparece aqui em relação ao B. O que isso quer dizer? Sem ler o resto da questão. Toda vez que eu dobrar a concentração do A, se eu botar um 2 aqui na frente do A, dobrar a concentração do A, a velocidade vai aumentar quanto? 4 vezes, concordam? 2 ao quadrado, 4. E toda vez que eu dobrar a concentração do B, por exemplo, a velocidade vai aumentar quanto? Só 2, né? Porque 2 elevado a 1 é 2. Então tá. Vamos ver o que ele quer. Deu ali os experimentos, né? Vários experimentos aqui. Velocidades, ele quer saber quem é o x e quem é o y. Como é que eu vou fazer isso? Sempre do mesmo jeito. Olha só. O que aconteceu aqui da primeira para a segunda? Dobrou o A, né? Sim? Vezes 2. Dobrou o A. E o B ele manteve igual. O que acontece aqui se eu dobro A? Aumenta a velocidade em? Isso, 4 vezes, porque 2 ao quadrado é 4. Então daqui para cá eu tenho que aumentar em 4 vezes. Sim? Quanto é 4 vezes 3? 12. Então vai dar 12 vezes 10 na menos 5. Já tem que ter uma resposta com isso. Ó. Já não pode ser E, já não pode ser B, já não pode ser A. Vocês viram que agora, fazendo mais de uma vez, vocês vão pegando. Tem que treinar, tem que fazer questões. Tá? Por isso que eu estou fazendo isso com vocês. Agora vamos olhar lá para o Y. Bom, vamos comparar dois experimentos, qualquer um, quaisquer que eu escolher, né? É mais fácil eu escolher um que mantém constante, que então o B agora está igual, e o A, ele dobrou. Então agora se eu dobrar o A de novo, tem que aumentar quantas vezes essa velocidade? 4 de novo, né? Mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Então 4 vezes 6 dá 24, vezes 10 dá menos 5. Fechamos o caixão na letra D, de Djibouti de novo. Seguimos. Qualquer dúvida, contato. Os meus alunos podem mandar no WhatsApp, tá? Que eu respondo. Sabem que eu adoro fazer questões, sempre respondo. Qualquer uma que vocês mandarem eu faço. Mando até videozinho se eu tiver com tempo. Se o hospital não estiver lotado. 45. Na reação tal, ó, outra reação, tá ali. A lei cinética é, agora ele contou, uma coisa mais teórica, ele contou que é de segunda ordem em relação ao dióxido de nitrogênio. Quem é o dióxido de nitrogênio? É esse. E de ordem 0 em relação ao monóxido de carbono. Então esse aqui é o monóxido de carbono. Então vamos montar essa lei da velocidade, ó. Velocidade igual a constante vezes a concentração do NO2, que ele me disse que é de segunda ordem em relação ao dióxido de nitrogênio. Então vai um 2 aqui. E ele me disse que é de ordem 0 em relação ao monóxido de carbono. Então, se eu botar o CO aqui, ele seria de ordem 0. Então, dane-se. Ele não representa nada na lei de velocidade. A velocidade é igual a constante vezes NO2 ao quadrado. O que isso quer dizer? Se é de ordem 0 em relação ao CO, não importa. Se eu variar a concentração do CO 2 vezes, multiplicar por 2, não muda nada na velocidade, né? Porque 2 elevado a 0 é 1, né? Concordam comigo? Então, não adianta. Não importa o que eu fizer com o CO, nunca vai mudar a velocidade. Ordem global da reação, eu somo, né? Como é 2 em relação ao NO e 0 em relação ao CO, a ordem global seria 2. O que ele está me perguntando? Quando simultaneamente dobrar-se a concentração do dióxido de nitrogênio. Então, olha, vai dobrar a concentração do dióxido de nitrogênio. E está dizendo que vai reduzir a concentração do monóxido de carbono pela metade. Dane-se, o monóxido de carbono tem ordem 0, ó. Eu posso botar um meio aqui, diminuir metade, e um meio elevado a 0 continua sendo 1, né? Como se eu multiplicasse tudo por 1 aqui, dane-se a concentração do CO. O que importa é que ele disse que dobrou a do NO2, então a velocidade vai aumentar, 2 elevado a 2, 4. Concordam comigo? Então o que acontece com a velocidade? Aumentará por um fator de 4 vezes, E de elefantinho.
tá? Cansei de países. Equador. 2015. Essa era difícil, tá? Essa era bem mais difícil. Eu vou passar um slide, porque daí eu tenho uma demonstração sobre isso. Eu vou ler ela primeiro com vocês. A possibilidade da reação de o composto A se transformar no composto B foi estudada, então ele está só falando da reação do composto A se transformar no composto B. Foi estudada e tal, em condições diferentes. Os gráficos abaixo estão mostrando ali os dois experimentos, 1 e 2. No experimento 1, a concentração do A com o tempo, o que aconteceu? Está sempre a mesma, sempre constante. Quer dizer que aconteceu reação. Se o A era para estar se transformando no B, mas o A está sempre constante. Quer dizer que nada dele se transformou no B, não aconteceu reação. Concordam comigo? Então olha a primeira afirmativa. No primeiro experimento não houve reação. Não houve realmente, perfeito. Tá? Então ó, tem que ter um na resposta, já não pode ser essa, já não pode ser essa. Agora vamos ver as outras, que aí a coisa é uma complicada. No segundo experimento, a velocidade de reação diminui em função do tempo. Será que no segundo experimento a velocidade diminui em função do tempo? Mas ele não me deu o gráfico de velocidade, né? Ele me deu a concentração. A concentração do A está diminuindo em relação ao tempo. Ela está diminuindo de modo que nos parece constante. Mas e aí, será que a velocidade da reação diminui em função do tempo? Essa era mais difícil, então a base teórica é maior. Eu vou mostrar um outro slide. E aqui, ó, 3, no segundo experimento, a reação é de primeira ordem em relação ao composto A. Também aumenta o grau de dificuldade. Porque eu teria que saber como é que é o gráfico da velocidade de uma reação de primeira ordem e de segunda ordem. Por isso eu fiz esse slide. Tá? Botei aqui, ó. Ordem 0. Uma reação de ordem 0, a concentração com o tempo, ela diminui assim, como uma reta descendente. Uma reação de ordem 1, a concentração em relação ao tempo diminui dessa forma, com uma concavidade. Sim? E uma reação de terceira ordem, a concentração em relação ao tempo vai ser assim. Vai ser essa curva ascendente. Então, isso aqui seria uma reação de primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. Isso aqui não faz sentido eu explicar matematicamente para vocês, porque é complexo. Eu teria que falar de equação de reta, lembram? Não convém aqui a gente falar sobre isso, tá? Logaritmo natural, não convém. É difícil cair assim, quando cai assim a questão ela é muito difícil. Talvez seja melhor decorarem os gráficos do que aqui nesse curto espaço de tempo que eu tenho tentar demonstrar isso para vocês, tá? Então aqui só para mostrar, ó, a velocidade, isso aqui lembrando que é uma reação de ordem 0, né, que eu mostrei. Eu tenho que apagar esse 1 aqui, é uma reação de ordem 0, porque a concentração diminuiu nessa reta descendente aqui com o tempo. A velocidade, ó, ela permanece constante, depois ela cai abruptamente. Então a resposta aqui é no segundo experimento, a velocidade da reação diminui em função do tempo. A resposta é que não. E no segundo experimento a reação de primeira ordem, a gente viu que isso daqui é ordem 0, né? A de primeira ordem a gente viu que o gráfico ficaria assim. Então isso aqui também é mentira. Apenas um correta. A de Argentina, de novo. Tá? 2014. O tempo de meia-vida é definido como o tempo necessário para que metade da concentração inicial, né, seja atingida. A concentração seja reduzida a metade. Quando eu consumir metade do reagente, tempo de meia-vida. Perfeito. Uma reação do tipo A para o B. Tem concentração do reagente A e B aqui. Tá? Tem o do A na tabela, no caso, e a velocidade instantânea que o A está se decompondo. O que ele quer saber? Ele quer saber a ordem da reação e o tempo de meia-vida do A. Então tá, o A está se transformando no B. Vamos ver uma coisa. Vamos sempre olhar para variações aqui que sejam assim, o dobro, o triplo, para ficar fácil os cálculos, né? Não vamos olhar aqui de 1,20, o A diminuiu a concentração de 1,20 para 0,85, fica difícil de raciocinar, né? Ó, diminuiu de 1,20 para 0,60, perfeito, né? Dividiu por 2, diminuiu a metade da concentração do A. E o que aconteceu com a velocidade? Diminuiu metade também, perfeito? Então, ó, se eu fosse montar a equação da velocidade, reagente A, qual é a ordem aqui que eu não sei? Vamos pensar.
Se ele me diz que ele diminuiu pela metade a concentração do A, o que aconteceu com a velocidade? Diminuiu metade também. Então tem que ser 1 aqui. A ordem, sim? Porque 1 meio elevado a 1 meio é 1 meio. Perfeito? Então ela é de ordem 1. Sim? Primeira ordem. Então tem que achar uma resposta em primeira ordem. Então entre A e B. E agora, o tempo de meia-vida é 5 minutos ou 10 minutos? Olha só, aqui diminuiu a concentração do reagente A de 1,20 para 0,60. Metade dele, sim. Meia-vida, em quanto tempo? 10 minutos. Letra C, de novo de Canadá. Seguimos. 46, mesmo ano então, tá? Essa aqui é outro conceito que eu queria explorar com vocês. A reação global de oxidação do SO2 é essa aqui. Essa é a reação. Tá aqui o SO2 foi se oxidando até gerar SO3. Aí ele falou que na presença de NO2, já comece a cuidar, ó. O NO2 nem faz parte da reação. Na presença de NO2, essa reação é processada em 2 etapas que ocorrem no mesmo recipiente, conforme representado abaixo. Então tá a mesma reação lá, distribuída aqui em 2 etapas. E ó, aqui aparece esse NO2, que não fazia parte lá, e esse NO2 aparece de novo lá no final. E ele quer saber o que é esse NO2. Pô, gente, um negócio que não é consumido, aparece no início e no final, não foi consumido. Ou se regenerou, às vezes a prova usa essa palavra. O que ele é? Ele é um reagente? Não, né? Ele é um produto? Também não. Ele é um catalisador, né? Estamos entre C e D. E a concentração dele acontece o que com o tempo? Não se altera, né? Tanto que ele se regenera, não foi consumido. Então, letra D. 2013, então. Tá aí a tabela periódica do início da nossa prova. Então, vamos lá. Considere a reação abaixo. Então, ele me deu uma reação ali. N2 gás mais hidrogênio gás gerando amônia, né? Gás nitrogênio mais gás hidrogênio gerando amônia. Para determinar a velocidade de ação, monitorou-se a concentração de hidrogênio ao longo do tempo. Ele monitorou a concentração desse aqui ao longo do tempo, obtendo os dados da tabela que segue. Então, ó, no tempo zero, no início, a concentração ele me disse que era 1 mol por litro. E depois, no tempo de 120 segundos, a concentração do H2 era de 0,4. Quer dizer que foi consumido, né? Diminuiu quanto? 0,6, ok? 0,6 mol diminuiu de concentração. Em um tempo de 120 segundos, né? Então, ó, a variação da concentração do H2 foi de 0,6 mol. E o tempo que isso levou para variar foi de 120 segundos, que é a mesma coisa que 3 minutos, né? 2 minutos, desculpa. Cada minuto é 60 segundos, é a mesma coisa que 2 minutos. Com base nos dados apresentados, é correto afirmar que a velocidade de formação da amônia. Então ele está me falando da velocidade de consumo do hidrogênio. Que velocidade foi essa? Bom, foi o quanto foi consumido, né? Que foi o 0,6 mol, pelo tempo que isso levou para ser consumido. Foram os 2 minutos. Por que eu deixei 2 minutos já aqui? Porque eu olhei as respostas e vi que está em minutos, tá? Então não deixei em segundos como a gente geralmente usa, eu deixei já em minuto. Isso aqui vai dar quanto? Vai dar 0,3 mol por minuto. Letra C. Errou. Tá? Por que errou? Porque isso aqui é a velocidade de consumo do H2. Ele está me perguntando a velocidade média de formação da amônia. E olha como é diferente. Ó. Quando 3 mols desse aqui são consumidos, são gerados 2 mols da amônia. Então tem que ver como é que é essa proporção. Ó. Quando 3 de H2 são consumidos, eu gero 2 de amônia. Quando 0,3 mol foi consumido num minuto aqui de H2, gás hidrogênio, quantos mols por minuto, quantos mols foram produzidos ali num minuto da amônia? Multipliquei cruzado, 3x igual a 0,6, x 0,6 sobre 3, que deu igual a 0,2, letra B de Brasil. Essa questão era relativamente fácil, tá? Só tinha que cuidar para não se confundir. Não cobrou nem a fórmula de velocidade, ali, aquele V igual a K vezes a concentração dos reagentes, que aqui seria N2, vezes H2, tá? Nem precisamos fazer isso. 2012.
Observe a ação abaixo. N2O4 gerando 2, já está balanceada, né? Tem um 2 na frente. Nessa reação ocorre um processo que segue uma cinética de primeira ordem. Lembrando, o que é a cinética de primeira ordem? Se eu for montar a lei de velocidade, velocidade é igual a constante vezes o reagente. Concentração do reagente. Se ele me diz que é de primeira ordem, quer dizer que aqui eu tenho um 1, né? E sua constante velocidade, ele me disse a constante. Ele me disse que a constante é 1 vezes 10 na menos 3 por segundo. Partindo de uma concentração inicial de 2 mol, então ele me deu a concentração também desse aqui, de 2 mol por litro. E ele está me perguntando a taxa inicial de formação do N2, de formação do NO2. Taxa inicial de formação. Então, olha só, ele me deu as coisas em relação ao reagente. No final, ele está me perguntando aqui sobre o NO2. É que nem a questão do ano que a gente fez anterior ali de 2013, tá? Cuidar que tem o 2 aqui. Vamos primeiro calcular para esse que ele deu os dados, depois a gente faz a regra de 3 para ver em relação ao produto que foi formado. Olha só, primeiro calculando em relação ao N2O4. Para eu saber a velocidade dele, eu já tenho a constante, né? Que é 1 vezes 10 na menos 3. No caso aqui por segundo, né? Segundo é menos 1. Vezes essa concentração que ele me disse que é 2 mol por litro. Isso aqui vai dar quanto? Vai dar 2 vezes 10 na menos 3 mol por litro por segundo. Botei S grande, mas saibam que é a segunda, né? Ok. Isso é a velocidade em relação à decomposição, à diminuição aqui do N2O4. Ele está diminuindo 2 vezes 10 a menos 3 mol por litro por cada segundo. Só que ele quer saber a formação do NO2. Como é que eu vou saber isso? Bom, quando um desse aqui é consumido, se formam 2 desse. Então, é uma relação 1 para 2. Então, quando 2 vezes 10 a menos 3 mol por litro é consumido em cada segundo do N2O4, são formados quantos NO2? Só multiplicar cruzado. 2 vezes 2 dá 4 vezes 10 na menos 3 mol por litro por segundo. Letra C de Canadá. Fechou? Também relativamente tranquila a questão, né? Bastava eu saber montar a fórmula da velocidade, ver que era de ordem 1, que ele me contou, né? E assim fechava a fatura.